Os teus representantes estão te sacaneando com promessa de que vai ter luta, vai ter luta, vai ter luta, mas na verdade não vai ter luta nenhuma. Você está sendo usado como massa de manobra. Vem comigo que eu vou te explicar melhor isso aí. Bora! Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos os cobradores que acreditaram na causa, que confiaram no ato, que marcaram com presença, que confirmaram apoio, né? Porque o governo é assim, quando se pressiona, o governo ele não gosta de ser pressionado, né? Inclusive esse encontro nosso com o secretário de governo nasceu por conta dessa pressão que a gente fez. As redes sociais, sim, elas ajudam, né? Atrapalha também, né? Mas se for bem utilizada, elas ajudam, sim. E os companheiros ajudaram, né? No crescimento desse ato. Isso tem que ser dito, tá? Então fica aqui meu agradecimento a todos os cobradores e os motoristas que apoiam os cobradores também, que aderiram o nosso ato marcado para o dia 11 de dezembro, mas cancelado porque o governo não esperou, reagiu antes e convidou a gente para conversar. Assim fomos. Segue aí que eu tenho mais uma coisinha para você. Nessa reunião, a gente levou, além dos questionamentos, né, levamos também uma proposta, que aí é o que eu digo quando você está sendo utilizado aí como massa, é que, reforçando a proposta de campanha da pessoal da oposição, que foi a criação do cargo, da função agente de bordo, eu coloquei isso na pauta, pedindo, reforçando essa sugestão pro governo, né? E ele sabe, ele tá esperando. Acontece que os caras, em vez de chegar lá no governo e sentar para resolver o assunto como tem que ser feito, não, eles ficam guardando e aí o terror é da Chapa 2. Não, tá errado. Então, na verdade, o governo não tem muito o que falar, porque vocês acompanham também, né? O governo está afim, o governo não quer mandar embora, o governo topou, ele quer sugestões para manter o trabalho do cobrador. Acontece que esses caras, ao invés de sentar e fazer o papel deles, não, eles ficam sucateando o assunto, né? Para criar aí uma paralisação, caso o governo continue mudando o sistema, né? Vamos fazer o quê? Vamos parar o sistema? Ixi, tem que parar com abrir o olho de vocês. O governo quer, o governo sabe o que ele quer, sabe o que ele vai fazer com o transporte coletivo, e o cobrador faz parte do projeto do governo do Distrito Federal. Acontece que agora vocês precisam pressionar esses caras. Daí eles vão sucatear, já tem a sugestão na mão, já está pautado, né? Mas aí não, preferem sucatear para depois chegar lá e dizer que nós, vitória da categoria, nós sugerimos o agente de bordo, conversa fiada, tá? Cobrador, cobradora, vocês durmam tranquilo, o governo tem intenção de resolver, mas os representantes de vocês estão indo para o caminho errado, tá? Pergunto. Estão defendendo os interesses de vocês? Não! Então acordem! Então, companheiros, entendam. Tá vindo aí política sindical lá na frente, tá vindo aí política 2026. Então, eles têm motivo de sobra para segurar isso, para depois dizer que conseguimos. Conversa. Pressionem os seus representantes para resolverem esse assunto agora, no início de 2025. Beleza? Tamo junto. Tô colocando aí um link com mais 2 vídeos para vocês assistirem. Tô fazendo isso agora porque o outro já estava pronto, tá? E eu estava aguardando uma confirmação chegar, e como o outro já estava pronto, eu tô fazendo esse aqui agora. Então assista nesse link aí, tem 2 vídeos, tem uma opinião minha a respeito do assunto, tá? E tem a reunião que nós tivemos com o secretário de transporte. Agradeço aí o pessoal que se dispôs a formar a comissão, o pessoal que se dispôs. Secretário, eu estou com uma pauta
são perguntas feitas pela categoria que a gente recebeu nas Porque eles redes respondem sociais. todas elas, sem problema. Temos uma pauta que gostaria que vocês pudessem acompanhar. O Márcio Sim, já recebi. já recebeu, já leu toda. Mas aqui está o motivo da nossa vinda, né? Além de todas as dúvidas, a gente procurou a secretaria, A Comissão de Transporte Comissão de Transporte e Sim, Mobilidade na o Câmara. presidente da comissão, o deputado Max, me falou, tive reunião com eles, expliquei. E a gente já tinha feito uma audiência pública, ele até assumiu um compromisso, a gente assumiu um compromisso de, assim que voltasse o recesso, fazer uma nova audiência para ver como é que estava o programa. Entendi, Max perfeito. está acompanhando de perto. E a gente Ótimo. tem, eu acho que até que nós já respondemos isso aqui. Se não respondemos, está Então, tá aqui. na nós temos boca do 30 dias, caixa. já está na boca do caixa. Exato. Aqui, nós organizamos um ato diante de todas Certo. essas dúvidas da categoria. Nós organizamos um ato Eu soube. para pressionar a transparência que está faltando nesse processo, né? Nós percebemos que parte da categoria vê com bons olhos as propostas, o que é proposto, o que foi assistido desde a entrevista do governador em 2023 para o Metrópolis, Certo. assistido por duas entrevistas suas, a comissão, aquelas 2 horas de vídeo daquela última comissão de agosto, nós assistimos aquilo e nós ouvimos o governo, Sim, né? E o que o governo fala vai no mesmo rumo que muitos dos nossos companheiros defendem, né? O governo não é para nós, o governo não é proibido de melhorar o sistema. Claro. Muito pelo contrário, nós também queremos um transporte mais Sim, evoluído, né? Vocês têm razão. Né? A gente converge nesse. Pois é, acontece que o sindicato, o nosso sindicato, tem uma pauta antiga que ele tem a obrigação de defender, nós entendemos isso. Agora, não está transparente de que forma eles querem resolver isso, né? Se é na base da pressão ao governo, nós estamos a fim de ir para o embate. Não, a gente quer vir para a mesa, conversar com o governo. Exato, porque ouvir. todo mundo precisa perder, né? É um tipo de negociação perde-perde, né? Todo mundo perde, né? Então, Porque a gente tem que buscar o ganha-ganha. Isso, O perde-ganha é ruim para todo mundo. isso. Perde-ganha no sentido, não adianta só vocês ganharem, o governo perder, o governo ganha e vocês perdem. Certo. Então você ganha-ganha. Então, assim, Todos isso. A pauta da categoria, ela é um pouco grande, mas é importante que a gente deixe registrado, Ok? né? Vamos acompanhar então, só por compromisso a eles, eu vou perguntar e aí o secretário responde, tá? Aqui, a primeira, de onde partiu a ideia de retirar os cobradores? Na verdade, Essa a pergunta- ideia nunca foi nem é retirar cobrador. A ideia é modernizar o sistema, tornando o sistema ágil, digital, moderno, que é uma tendência em todo o mundo, em várias regiões do Brasil. Você tem sistemas que o pagamento é digital. Em alguns casos, como por exemplo, eu e o Márcio Antônio visitamos Madrid, em Madrid você não tem nem validador, você tem fiscais que por amostragem verifica quem está com a passagem ou não. Quem está com a passagem, ok, quem não está paga uma multa 10 vezes o valor da passagem absurda. Ou seja, muda o sistema. Eu embarquei, agora a gente voltou da China, mesmo sistema, a gente embarca nos trens, sai dos trens e não tem nem validador, porque o sistema evoluiu para essa maturidade. Então, quando a gente fala em Brasília, capital moderna, você quer tornar o transporte mais ágil. E por questão de segurança, a opção por diminuir ou eliminar a circulação de dinheiro dentro dos ônibus não tem nada a ver com retirada de cobrador, que é um agente de bordo importante, que é um profissional que faz parte do sistema e que é pago pelo governo. Não são as operadoras que pagam o salário de vocês nem do motorista, é o governo que paga. As operadoras ganham o lucro delas, que é a taxa de retorno, porque ela administra um serviço concessionado. Quem paga todo o custo do sistema é o governo e os usuários que compram as passagens. Perfeito. Vale transporte, dinheiro, o cartão de débito e crédito, compra do validador, enfim. Então essa ideia de retirar cobrador está equivocada. Perfeito.
Ótimo. Essa é uma excelente resposta para a gente levar para o nosso pessoal. Que já responde a segunda também, né? Uma das questões mais batidas, secretário, é em relação às conversas, às tratativas, né? Quem está participando, quem sentou à mesa, Certo. se o sindicato está adiante disso, está sabendo de tudo isso. Aqui a pergunta, quando o sindicato foi informado da intenção? Aí, na verdade, eu faço minha culpa, assumo a responsabilidade, porque nós implantamos em maio começou a campanha para falar 1º de julho. Ok. Em fevereiro, assim que eu assumi, pouco antes de iniciar a campanha, eu chamei o sindicato e nós conversamos. E o sindicato foi muito claro, nós somos contra a retirada dos cobradores. A diretoria do sindicato, é importante registrar que em nenhum momento disse, a gente concorda com a retirada de cobradores. E aí eu disse, não, mas nós não estamos retirando cobradores. A gente está modernizando o sistema e o que a gente precisa é evoluir para que haja uma requalificação do sistema, porque isso fatalmente vai acontecer. Sim. Né? E ainda citei para eles o seguinte, se a gente caminhar para uma tarifa zero daqui a 2 anos, 3 anos, o que vai acontecer? Desculpa, secretário, que é uma Que é o que, proposta por exemplo, do deputado Max. O que vai acontecer Tarifa com os zero. cobradores com tarifa zero? Realmente. Né? Extinção, velho. Por isso que a gente não tem que fazer extinção dos cobradores, a gente tem que trabalhar a partir de agora uma transição da requalificação de quem trabalha no sistema. Porque a gente precisa, você ter só um motorista cuidando de 70 pessoas, eu vou prestar um serviço ruim. Por isso que a gente não tem que fazer extinção dos cobradores, a gente tem que trabalhar a partir de agora uma transição da requalificação de quem trabalha no sistema. Porque a gente precisa, você ter só um motorista cuidando de 70 pessoas, eu vou prestar um serviço ruim para os usuários. A gente entende a necessidade. Eu acho que até em algumas linhas, como por exemplo, uma linha expressa como BRT, que você embarca na plataforma, você vai desembarcar só lá aqui na rodoviária, você não tem catracagem, você não tem... todo mundo que já está lá já está integrado, já pagou passagem na origem, é uma situação completamente diferente. Você hoje tem 25 linhas que só tem motorista, são as linhas do BRT. São situações diferentes. Nós vamos ter, por exemplo, BRT Oeste, vamos ter BRT Norte, nós vamos ter BRT Sudoeste, vamos ter o BRT Leste. Então, a tendência do sistema é essa. Mas eu não posso retirar o profissional, o cobrador, por exemplo, que seja agente de bordo, seja o que for, de todas as linhas, porque nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema com os usuários, e aí eu tenho que pensar nas pessoas. O cobrador cumpre um papel importante no sistema. Que hoje, muitas vezes, por exemplo, se ele está tendo que cuidar do numerário, ele não pode sair da gaveta, certo? Exato. O cadeirante é o motorista que tem que vir acionar. Verdade. Se eu não tiver a necessidade de cuidar, de ter dinheiro aqui, eu libero o cobrador para fazer esse trabalho, para combater assédio, para olhar, para vigiar o sistema, para ajudar o motorista, para poder operar o elevador do cadeirante. Ou seja, eu preciso evoluir o sistema e pegar o profissional que eu já tenho, que o governo já paga, e utilizar melhor. Ele não pode ficar sentado na frente, que já está qualificado, que já está no sistema, que o custo dele já está absorvido. Então veja que quando a gente fala em modernizar o sistema, e aí por isso que essa segunda pergunta, a minha culpa eu deveria ter chamado o sindicato antes e falado, sindicato, quais as propostas que vocês têm, qual a proposta que a categoria tem para a gente melhorar o sistema? Perfeito. Eu pedi isso à diretoria, a diretoria disse que está trabalhando e está discutindo isso internamente e vai continuar discutindo, porque por enquanto a gente não está tratando desse assunto. Eu só estou tratando da retirada do dinheiro de bordo, só. Isso não tem absolutamente nada a ver com retirada de cobrador. Ok, secretário, perfeito. Em Taguatinga, secretário, houve a chegada do Taguatinga, Vicente Pires, Águas Claras, a chegada do micro-ônibus, o Zebrinha. O transporte de Zebrinha, vizinhança. Exato. Muitas dessas linhas foram novas, né? E carros novos, com ar-condicionado. Né? Agora, acho que 2 casos eu posso confirmar e trazer essa informação posteriormente, para o Márcio, que 2 linhas houve a substituição do ônibus coletivo grande, com cobrador e motorista, por um ônibus, micro-ônibus, apenas com motorista. Isso para nós é pequeno, mas é uma perda. Entendi. Fator que deixou toda a categoria assombrada. A gente está tendo gente com
com problema de pressão, as pessoas estão adoecendo, por falta de diálogo, né? Então, Certo. Secretário, posso falar alguma coisa sobre isso? Pode. O Márcio vai explicar isso para vocês. Deixa eu te falar o que de fato aconteceu. São as linhas 355 e 355.1 que têm características de alimentar o sistema troncal que existe na IPTG. Pega o Taguatinga Sul, Taguatinga Norte, levo para o centro de Taguatinga, onde nós temos o Boulevard, mais uma obra importante do governo dele, e o metrô. Pego as pessoas dessas regiões e trago para cá. certo. Eu não queria que vocês encarassem isso como uma perda para a categoria, muito pelo contrário. Não houveram novas contratações, não houveram desligamentos. O que houve? Uma requalificação. Um cobrador que já estava passando por processo interno, que foi qualificado a ser o motorista desse novo modal. Então ele foi requalificado. Nós temos a garantia disso da empresa Marechal e isso é o que aconteceu de fato. E de fato, a gente, assim, primeiro que é impossível mudar as linhas todas para micro-ônibus. Segundo, que em alguns casos, pela característica por ser alimentadora e por trecho pequeno, tem perfil de linha que as pessoas, os próprios usuários estão querendo e estão pedindo. E o que a gente quer é ampliar. Por quê? Porque nós estamos perdendo em feio para o Uber. Sim. A gente está perdendo feio. O Uber realizou, nesse mês passado, 10 milhões de viagens. 10 milhões. Quantas por dia? Mais ou menos umas 30 mil viagens por dia. 33 mil viagens por dia, vamos colocar aí. 33? É arredondando. E eu acredito que ali nós estávamos ali em pé. E sabe onde foi? Ceilândia, maior números. Plano piloto aqui em Ceilândia. Por quê? Porque o usuário ele quer aquele transporte rápido porta a porta. Que antigamente tinha o ônibus porta a porta, eles não têm. Todo mundo quer o Zebrinha, e a gente não está substituindo linha, a gente está ampliando o Zebrinha. Todo mundo quer, porque primeiro ele é mais rápido, tarifa mais barata, é R$ 2,70. Ele liga um trecho que não é atendido ou tem uma linha convencional que não tem a mesma agilidade do Zebrinha. Então, assim, o Zebrinha veio para preencher, não veio para tirar. Ele está cacetando. Especificamente esse caso, o Márcio falou, que era já um processo interno, e aí, assim, não é uma regra. Tanto é que em Vicente Pires está sendo acrescentado, em Aniqueiras foi acrescentado, aqui no plano já era os que já tinha, e isso está previsto, inclusive, no acordo coletivo de vocês, o transporte da vizinhança, desde lá da origem, todo mundo sei o que o povo quer tem com Zebrinha, mas tem um carinho com Zebrinha, é impressionante. A gente entrega 90 ônibus aqui no eixo monumental, ninguém dá importância. Entrega 2 Zebrinhos, o pessoal fala mal festa. Você não entende. Eu já fui motorista de zebra, eu sei. Pois é, parece que Esplanada, a gente está entregando agora ônibus da Volvo, na Marechal está entregando, com ar-condicionado, 19 a 20. novíssimo. Pessoal, beleza, aquele ônibus tá bom. Você entrega um Zebrinho, o professor faz uma festa. Não sei o que é. Então, só para fechar esse assunto, então você vê que isso já está, inclusive, previsto no acordo coletivo de... Cabe à empresa tomar essas decisões. O nosso papel é cobrar. Né? Então, assim, são papéis definidos. O que a gente deixa claro, existe uma linha, e é importante que vocês entendam isso, que existem papéis diferentes. O papel da CEMOB é estabelecer a política, definir ordem de serviço, horários de linha, origem, destino, como os ônibus, que tipo de ônibus, se é ônibus super padrão, se é biarticulado, se é porta dos dois lados, enfim. Essas definições da política de transporte, incluindo o tipo de pagamento, como o usuário vai pagar, isso é da CEMOB. A política relacionada com a qualificação interna, cursos, etc., as empresas adotam, a CEMOB observa, e quando tem necessidade a gente intervém. Todas as vezes que há algum tipo de descumprimento de política, de lei trabalhista, alguma coisa assim, a gente atua porque, primeiro, que eles têm que estar em dias com todas as obrigações legais, as empresas têm que estar em dias. E segundo, que quem paga o custo somos nós. Então Mas assim, as empresas nos prestam contas de tudo que eles estão fazendo. Então a gente tem ciência, só que a gente não interfere, porque não sou eu que tenho que aprovar o plano de custo da empresa. A gente tem que cobrar o resultado deles, a gente cobra. Certo, secretário, mas nós agora estamos com uma situação diferenciada, bem delicada,
que são, dentro das intenções do governo, é a realocação desses mais de 5 mil postos de trabalho. Aí a pergunta que a gente traz é: de que forma vocês vão acompanhar, inclusive, já que não existe a intenção do desligamento? Inclusive foi até motivo de uma pergunta que foi feita, uma entrevista, e foi muito mal interpretada, essa entrevista que foi feita, numa matéria da Record, se eu não me engano, a última vez que eu falei sobre esse assunto. Porque eu disse o seguinte, que a relação, o que o empregado, a relação motorista, cobrador, manobrista, despachante, garagista, mecânico, enfim, encarregado, todos os cargos que tem no sistema. Aquilo que essa carreira interna e como eles são realocados, isso é papel da empresa, porque está exatamente na relação empresa e empregado. Certo. Uma relação que está no contrato de trabalho de vocês, a CEMOB não interfere. Né? O que a CEMOB estabelece? Estabelece políticas de transporte. Quando a gente define, por exemplo, implantar uma linha do BRT, ou definir que uma linha de meia viagem, aquela que só tem ida, como uma linha expressa, no corredor exclusivo, por exemplo, como que vai ser o perfil dessa linha? Isso é uma política de transporte. O que uma empresa vai fazer para cumprir? Se ela vai treinar motorista, se vai pegar o despachante virar, o que vai fazer com o cobrador ou não, essa definição passa a ser da empresa. Agora, a CEMOB pode sim estabelecer regras para isso e garantias para os profissionais. O que nós pedimos para o sindicato? E aí a gente vai refazer esse pedido para vocês. Perfeito. Nós queremos que vocês apresentem propostas para isso, para a gente garantir a manutenção do posto de trabalho. Porque eu sou sindicalizado, eu sou do Banco do Brasil de carreira, eu estou cedido aqui para o GDF. Eu sou sindicalizado. Eu já fui tudo que vocês imaginaram no banco. Eu já fui gerente de controle, gerente de operações, supervisor, fiscal de lavoura, fui caixa executivo, fui tesoureiro. Lavoura. Já fui fiscal de lavoura, porque o banco financeiro você tem que ir lá medir para ver se a lavoura... o cara plantou o que tinha que prometeu plantar, enfim. E eu sei, por exemplo, que hoje em dia as agências bancárias estão sendo substituídas pelo celular. E caixa de banco não é mais caixa, é vendedor de produto. E está diminuindo cada vez mais. Se eu não entender que o sistema bancário vai evoluir, eu que sou bancário, eu tenho 37 anos de banco, eu sou do Banco do Brasil. Se eu não entender que o sistema evoluir, eu vou ser excluído do sistema. Então, olhando uma perspectiva de médio prazo, a tendência, existe um projeto de lei na Câmara Federal, fiquei sabendo, criando a taxa de transporte público, substituindo o Vale Transporte. E envolve leis trabalhistas. Se as empresas, em vez de pagar o Vale Transporte, pagar a taxa de transporte público, R$250 por trabalhador por mês, a gente banca todo o sistema de transporte aqui sem necessidade de cobrador, catraca aberta. Porque só o custo do transporte, só a arrecadação do transporte vai pagar o custo do sistema. A gente arrecada aqui em Brasília 5 bilhões por ano. O sistema custa 3 bilhões, a gente paga com sobra. Então o que vai acontecer? Na hora que tirar as gavetas, tirar as catracas? Então vejam, que o que nós estamos tratando aqui é de manutenção de posto de trabalho. Isso. Eu não estou tratando de retirada de cobrador. Agora o sistema vai modernizar? Vai. Daqui 2 ou 3 anos vai modernizar. Então, olhem para frente e vejam o seguinte, vocês têm hoje um governador que disse o seguinte: não, eu sou parceiro da categoria, já falou isso, vocês viram em entrevista, respeito, onde eu vou, sou respeitado, gosto demais, tenho uma boa relação com a categoria. Então vocês têm hoje um governador que é amigo da categoria, que olha por vocês. Tanto é que não teve greve. Teve governos anteriores da esquerda, teve mais greve do que no governo de agora. Tanto é que não teve. Então, assim, a gente está tendo uma janela de oportunidade agora, nesses próximos 2 anos, de melhorar o sistema, de modernizar, de garantir postos de trabalho, de garantir essa requalificação dos cobradores que devem assumir as funções. Daí entra o pedido que foi feito pelo sindicato, pela diretoria do sindicato, e nós anuímos, que foi manter a estabilidade dos atuais cobradores por 2 anos, para justamente permitir essa discussão com a garantia que vocês vão ter, os seus postos de trabalho estão garantidos. Né? Então quer dizer que 2 anos vai acabar? Não. É porque o acordo coletivo no máximo vale por 2 anos. Exatamente.
Se pudesse valer por 5 anos, a gente assinaria por 5, mas não vale. Então, secretário... Então, assim, isso não significa que em 2 anos vai acabar, pelo contrário. Significa que nós vamos ter a tranquilidade nesses próximos 2 anos de discutir isso com calma isso. Ninguém vai ser desligado, ninguém vai perder seu cargo, ninguém vai ser... A não ser que ele quer assim, não, eu quero sair, passei por outro concurso, eu quero virar motorista, eu fui encarregado. Hoje a Marechal tem uma diretora que foi cobradora, a Núria. A Núria era cobradora e hoje é diretora da empresa. Vocês têm direito de subir na carreira, de trabalhar. Então, exato. Ah, não, mas você vai liberar o dinheiro. Não, ó, é assim. Já temos Porque dados, tem o terceiro botão. Tá lá no itinerário. Hoje eu tenho uma Já reunião tem 6 meses. Já às 16 horas com as Já está operadoras. agendado. Né? Inclusive eu aproveitei, porque eu convoquei eles, como eu ia ter essa reunião com vocês, eu achei essa pauta aqui muito importante. Tudo que a gente está tratando aqui, eu vou tratar com eles também, vou pegar essas sugestões todas de vocês e dizer para eles. Então, aqui que é importante. Aquilo que você coloca, inclusive, aqui é outra pergunta. Eu estou seguindo o roteiro aqui, viu? De que forma a CEMOB irá acompanhar a realocação dos cobradores? A CEMOB vai acompanhar. A CEMOB vai cobrar. É ordem do governador, é determinação do governador, que não haja nenhum movimento paredista, que não haja nenhum descontentamento, que tudo seja tratado de forma transparente com vocês. Então, assim, o que a gente quer? Qualquer problema de ação, de retaliação, seja o que for das empresas, nós temos que ser comunicados. E a CEMOB vai acompanhar. E a gente vai estabelecer. E aí, vou pedir de novo. Eu sei, aí o João Osório e o João Adão são parceiros, eles defendem vocês. Eu queria que vocês entendessem isso. O respeito que a gente tem pela diretoria do sindicato. Eles são muito duros nesse sentido. Eles estão preparando um conjunto de propostas para que a gente transforme isso numa política de governo. Para que a gente estabeleça como regra para as empresas. Essas regras de realocação. Então, assim, por mais que são as empresas que vão fazer, a CEMOB vai acompanhar. Eu estou assumindo esse compromisso que você está gravado em vídeo ali. Nós não vamos deixar de maneira nenhuma que a empresa tome decisão arbitrária, que prejudique a categoria, que prejudique vocês, de forma a causar qualquer tipo de injustiça ou violação de garantia. Que eu acho que isso que é importante a gente colocar. Mas o que não fica claro pra gente, Certo. nós buscamos Não, por favor. justamente isso. Por favor. Justamente esse tipo de informação, porque, infelizmente, o nosso sindicato não traz a mesma clareza que a Secretaria tem mostrado desde dezembro de 2023, nas comissões. Nós entendemos isso. Certo. Mas a conversa deles com a gente não é nesse nível. Então, assim, eu assumo um compromisso com vocês aqui, o Márcio está aqui, a gente vai e vou tratar isso com os operadores. Nós vamos, aliás, eu até já assumi isso da comissão de transporte. Na última reunião que eu participei com o Max, nós ficamos, ele cobrou do sindicato essa apresentação dessas propostas, dessas garantias aqui. Eu lembro. Você lembra? Assisti várias vezes. Está na última reunião, pode olhar lá. Tá. A gente assumiu um compromisso que na próxima reunião a gente já ia discutir essa política aqui. Então, assim, o que eu quero assumir com vocês o compromisso é que, com proposta do sindicato ou não, nós vamos ter. Tipo assim, a gente está dando a abertura para a categoria nos trazer as suas reivindicações. Se a categoria fala assim, não, a gente quer que o CEMOB apresente, nós vamos discutir. A CEMOB vai apresentar. Então, esse compromisso já existe. A gente marcou com o Max, pode olhar aí, na última reunião, que você já assistiu, Já. tem uma proposta de encaminhamento no final do Max, que tem uma nova reunião marcada, e que nós vamos discutir exatamente isso aqui. Acompanhar a realocação, as garantias, aí entra indicadores e registros para troca de postos, critério das linhas onde serão retiradas. Entra aqui. Qual o critério estabelecido para a escolha das linhas nas quais os cobradores serão retirados primeiro? Bom, primeiro que não existe critério nenhum, porque não estamos falando em retirar cobrador. Uhum. Então, assim, eu não tenho critério, porque eu não estou pensando na retirada do Eu cobrador. tô falando isso. Eu não estou falando isso. O que existe quando a gente pensa em agilidade, modernidade, se você tem uma linha que ela já é 100% digital, que ela não tem utilização de botoeira para gratuidade, porque não tem dinheiro. E são linhas expressas que só faz uma ida, como se fossem linhas do BRT. Nós temos algumas linhas, talvez as meias viagens, as meias viagens, talvez a gente tenha aí, por exemplo, um critério. Você pode começar nessas linhas e dizer o seguinte: não, eu vou tirar são linhas de meia viagem, abro mais espaço, só na retirada da gaveta e do posto do banco eu aumento em 6%
a quantidade de vaga dentro do ônibus. Exatamente. Eu aumento vaga dentro do ônibus, nessas linhas. E eu pego esse profissional, eu posso realocar ele para expansão de linhas. A expectativa nossa, para vocês terem uma ideia, é que na hora que a gente tiver a operação do terminal da Asa Norte, terminal da Asa Sul, você vai ter aqui essas linhas expressas sem catraca. Porque são linhas, todo mundo que já chega no terminal já pagou a passagem. Ele só vai de um terminal para o outro, então ele não precisa... Ele já chega, já entra. Exatamente, Né? exatamente. Então, assim, só aí nós vamos ter 80 ônibus para realocar, essa estimativa nossa, para realocar para as outras linhas. Ou seja, esses profissionais, eu vou ter que ser realocado. Então, assim, nós estamos tratando de aproveitar o que nós já temos. Eu não estou tratando de retirar e extinguir posto de trabalho. Então, esse critério ainda não existe porque a gente não pensou nisso ainda. O que a gente quer agora é só modernizar o sistema. A gente quer agilizar embarque. Então, assim, é igual, guardado as devidas proporções, igual nós temos o BRT hoje. É o passageiro que a gente chama, é o frete. O cara sobe lá no terminal ou do Gama ou de Santa Maria e vem para a rodoviária do plano piloto. Exatamente. Vem canaleta lá, é isso aí. A gente vê com clareza, né? Agora, sim, esclarecendo. eu concordo para vocês que, por exemplo, existem determinadas linhas dessa, mesmo essas que não tem, eventualmente poderão não ter cobrador, que pela característica dela a gente precisa, por exemplo, do agente de bordo. Precisaria ter. Sim. Eu acho que essa categoria, talvez a criação talvez seja uma discussão muito importante que a gente tem que começar a ter nesses próximos anos. Quais os novos postos de trabalho para melhorar o sistema que a gente pode ter? Para aproveitar essa ampliação, inclusive esses profissionais que já estão treinados, que estão no sistema. Então, essa discussão que talvez a gente poderia ter, e não ficar com medo, não, vou retirar o cobrador e vai perder o emprego. Não, não é isso. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade? Por exemplo, nós temos um problema sério de assédio, seríssimo de assédio dentro dos ônibus. As mulheres sofrem. Eu tenho andado de ônibus também. Vocês sabem que eu pego ônibus. Esses dias eu fui para Araponga de ônibus. Foi para Planaltina, para Estância. Eu nunca tomei tanta esfregada de homem nas minhas costas igual eu tomei nesse dia, porque estava cheio. Era horário de pico e estava chovendo. Não, isso não acontece. Era só porque era o secretário. Eu não sei se era o caso, é porque todo mundo queria se esfregar em mim. Tem essa visão, gente. Perfeito. Então, nós não somos empresários que querem lucro a todo custo. O governo quer o melhor para o usuário. O melhor para o usuário e o melhor para o trabalhador. Melhoria na Entendam isso. Só para vocês terem uma ideia, a gente desativou a botoeira da gratuidade, gerou um alvoroço. Exato. Está dando problema terrível. Não, e vou dizer uma coisa, você sabe o que aconteceu agora, por exemplo, ali na linha da UNP, em outras linhas, vocês podem verificar isso. O embarque está muito mais rápido, porque não tem necessidade, você passa o cartão e vai. O embarque aumentou, agilizou. De lá para cá então, hein? Pois é, uma biometria facial de primeiro mundo. E você tem biometria. Então veja, não faz sentido. Veja, assim, Verdade. o que a gente está... A tecnologia chegou. Exato. Isso. Você entendeu? Mas Então, está assim, dando problema. A pessoa chega com o cartão, Não é só a você não gente. pode identificar se o cartão é seu, e chega lá, não está passando, o cartão não é nem dele. Vira chorar na rua. Mas aí a Não, aí, biometria então, mas aí é o funciona, seguinte, a gente cancela. Desse jeito. as fraudes, todas as fraudes são identificadas, a gente bloqueia o cartão. Está tendo fraude mesmo, está tendo. E aí a gente bloqueia. Porque tem vocês já viram isso nas empresas, aí o sistema primeiro ele faz uma primeira leva, Isso. depois as próprias empresas olham um por um dessas ocorrências e manda a relação para o BRB bloqueia e a gente notifica a pessoa. Isso. Aqui está tendo. Muito bom, acho que a gente deu uma avançada gigante na nossa pauta. Porque Porque são não anda aqui, temas tem vaga nas correlatos, empresas né? para Isso. 100 mil trabalhadores. Uma resposta dessa do secretário. Eu vou dizer uma coisa para vocês, Responde vocês perguntaram aqui se tem vagas nas empresas para 6 mil trabalhadores. Acho que a gente precisa melhorar o sistema para ter mais 6 mil, a gente precisa de mais 12, mais 20 mil. Mas por quê? Porque se você tem hoje o Uber que carrega 10 milhões de pessoas, eu preciso trazer esse povo tudo para o transporte público. A gente precisa ampliar o transporte público. A gente precisa, não é 3 mil ônibus. A gente precisa botar mais 2 mil, mais 1.000 ônibus. O sistema está sendo ampliado. Cada vez mais. A Pioneira vai ter que comprar mais quantos? 25. 25. Já mandamos a 60. Urb, mais pra Urb, 60. E a Marechal foi 19. Marechal 19. E não vai ser suficiente. Mas não vai mandar mais carro pra gente, não? Isso, esperando só os carros chegarem. Tá bom. Então, assim, o que a gente acha que vai faltar gente. Pra vocês terem uma ideia, tem linha com falta de trabalhador, falta de motorista. Eu estou sabendo que está tendo vaga e não está sendo preenchida. Essa pergunta, ela gera uma dupla
interpretação. É porque parece que nós estamos pegar 6 mil trabalhadores e mandar embora. Não, não é verdade. Pois é isso. Eu só queria falar. Não é que se tem vaga, gente, a vaga está lá estabelecida e o profissional está contratado. Se está contratado, é porque tem espaço na empresa para esses 6 mil funcionários. As empresas assumiram o compromisso de montar, elas receberam o direito, elas foram credenciadas para poder comercializar cartão. As empresas, vocês sabem disso. Elas assumiram um compromisso conosco de montar 150 postos de comercialização. Não consegue porque não tem gente. Ou seja, você abriu a carreira interna de gente, quem quer ser agente de comercialização? O que vai ser futuramente o agente de bordo? Não tem gente. Ou seja, onde é que estão esses... Eu acho que tem mais de 6 mil postos, tem mais de posto aí por aí. Não vai aumentar. Não pode aceitar direito, tá lá, somente cartão. Tá. Mas só que lá tem... São 3 botões. O último é o 23 para liberar dinheiro. Ô moço, é só cartão. Não. Aí dá para você liberar dinheiro porque só libera o dinheiro. Aí você é obrigado a liberar o dinheiro. Não, exato, mas aí a gente vai estabelecer isso agora como regra, nessa próxima leva agora, e os usuários vão ter que descer, porque todo mundo, assim, depois de 6 meses, todo mundo está ciente. Não aceita dinheiro, não aceita nada. Pois é. Porque então o terceiro botão você faz o 23. Aí libera o dinheiro. Não, faz o 23 aí, moço, paga no dinheiro. Não, mas não pode, então, ele não está aí, então faz o 23. Você faz o 23, liberou o catálogo do dinheiro. Você vê até que eles sabem até os códigos. Até eles liberam se deixar. Nesse caso... Esse caso, qual vai ser o papel? Qual que é o próximo passo no CEMOB? Aí já vou avisar vocês que isso vai acontecer. Isso já tem um longo tempo, né? Exato. Não, isso tem 6 meses já. E começou a avisar 45 dias antes, mais 6 meses. A gente está desde maio falando. Eu acho que deveria sim, evitar aquele terceiro botão. Né? Exato. Não, só aceita cartão, não tem como liberar dinheiro para você. Exatamente. E isso vai ser uma segurança para todo o sistema e eles têm que entender. E tem que entender, tá? Tem que se adequar. Secretário, acho que nessa questão nós precisamos que essas informações cheguem para a sociedade de forma que a CEMOB esteja informando. Exatamente. Para que não sobre no final. Deixa eu te falar, a gente está com uma campanha maciça. Pro cobrador. E é importante a gente dizer isso. Então, assim, eu gostaria de dizer, Flávio, vamos começar a definir isso claramente. Eu vou gravar vídeo, a gente grava. A CEMOB comunica aos usuários, porque isso não é ação do cobrador, realmente. O cobrador não pode se responsabilizar. Então, daqui a pouco vai ter gente querendo agredir o cobrador, achando que ele... Já temos vários casos. Então, a gente precisa... A gente sofre todo o impacto. Exato. Ah, não, mas você vai liberar o dinheiro. Não, é assim. Já temos. Porque tem o terceiro botão. Está lá no itinerário. Hoje eu tenho uma reunião às 16 horas com as operadoras. Já está agendado. Né? Inclusive eu aproveitei, porque eu convoquei eles, como eu ia ter essa reunião com vocês, eu achei essa pauta aqui muito importante. Tudo que a gente está tratando aqui, eu vou tratar com eles também, vou pegar essas sugestões todas de vocês e dizer para eles. Então, aqui que é importante. Aquilo que você coloca, inclusive, aqui outra pergunta. Eu estou seguindo o roteiro aqui, viu? De que forma a CEMOB irá acompanhar a realocação dos cobradores? A CEMOB vai acompanhar. A CEMOB vai cobrar. É ordem do governador, é determinação do governador, que não haja nenhum movimento paredista, que não haja nenhum descontentamento, que tudo seja tratado de forma transparente com vocês. Então, assim, o que a gente quer? Qualquer problema de ação, de retaliação, seja o que for das empresas, nós temos que ser comunicados. E a CEMOB vai acompanhar. E a gente vai estabelecer. E aí, vou pedir de novo. Eu sei, aí o João Osório e o João Adão, que são parceiros, eles defendem vocês. Eu queria que vocês entendessem isso. O respeito que a gente tem pela diretoria do sindicato. Eles são muito duros nesse sentido. Eles estão preparando um conjunto de propostas para que a gente transforme isso numa política de governo. Para que a gente estabeleça como regra para as empresas. Essas regras de realocação. Então, assim, por mais que são as empresas de mulher sentar, eu acho que todos os assentos, preferencialmente, deviam ser de mulher. Eu faço um horário que eu saio 12 horas daqui do metrô, pela Nave 3, os alunos cedo. É isso? Falei, meu jovem. Já segue e dorme. Ei, você tem mãe? Cedo tem fecha o avó? olho. Faz favor, levanta, agora a senhora. Vamos deixar uma última pergunta para o secretário, que é a respeito da norma do sindicato na contramão da determinação da secretaria, que é receber dinheiro em linhas que não pode. Certo. Nós não entendemos e perguntamos várias vezes qual a finalidade do descumprimento dessa normativa. Né? Olha, eu queria saber a opinião do secretário. Eu vou dizer uma coisa, eu fiquei, a gente não tomou, tanto é que nós orientamos
as empresas a não tomarem nenhuma medida de retaliação por ter um cobrador descumprindo essa determinação, porque é uma política da CEMOB. A gente não fez nada. Mas, de fato, eu também não entendi, porque eu chamei a diretor do sindicato e falei assim, gente, não tem necessidade disso, porque isso só gera um desconforto. Você está obrigando um cobrador a descumprir uma norma que é uma norma que não é da empresa, é uma norma do governo. Né? Então, assim, mas a gente entendeu que tinha um objetivo. O objetivo, talvez, fosse proteger o cobrador quando o usuário faz questão de pagar em dinheiro, para evitar o conflito. Nesse aspecto, eu entendi que talvez, no primeiro momento, e como é um processo de educação da população, a gente deixou, eu até dei entrevista sobre isso, falei, gente, a gente sabia que muita gente ainda insistia, falando, eu não quero cartão, eu quero dinheiro e tal. A gente respeita o usuário, porque o usuário manda. Uhum. Vocês concordam que é o usuário que manda? É o patrão. Eles são o patrão. Mas a gente faz um trabalho de educação. Porque eu falei isso na época pro sindicato, para a diretoria, estava aqui o João Osório, o Wilson, o João Dão, eu falei, gente, vai chegar um momento que essas botoeiras vão ser desativadas. E não tem o que fazer, porque não vai ter como receber o dinheiro. Né? O cobrador é importante, ele vai estar lá para orientar, para passar as informações, para poder dar o feedback para a gente. Ele precisa, o cobrador é importante dentro do ônibus, né? E ele já começa a alterar o perfil, porque ele já passa a ser um agente de bordo, mesmo ainda no cargo de cobrador, mas no fundo ele já é um agente de bordo. Concorda que ele já é? Sim. Ele é auxiliar do motorista, ele é importante para o sistema. Perfeito. Então, assim, mas você se esforçar, ir nas garagens, fazer um trabalho para descumprir essa norma, vai chegar um momento que a gente vai desativar e não tem o que fazer. Como é que você vai fazer? Você vai receber o dinheiro se você não consegue acionar a botoeira mais. E aí? Não tem como liberar. Não tem como liberar. Pois é, esse desconforto todo, secretário, está trazendo desgastes entre trabalhadores e usuário, entre o trabalhador e o patrão, né, por falta de clareza, e tenho certeza que a categoria vai entender o posicionamento da secretaria e deva acatar. E né? vocês têm essa garantia do governo. Uhum. O governo, aí eu falo em nome do governador, que me autorizou a falar isso. O governo não quer e não vai permitir diminuição de posto de trabalho, ou retirada do cobrador puro e simples. O que a gente quer é que o sistema evolua, que melhore para o usuário, que seja moderno, que seja ágil, que a gente tenha mais disponibilidade de vagas, que tenha maior oferta de transporte, que a gente amplie, que chame mais pessoas para o sistema. A gente está perdendo feio por pirata, estamos perdendo feio para o Uber, para os aplicativos, Isso. porque o nosso sistema precisa melhorar. Sim. Vocês sabem disso. Sim. As queixas que nós recebemos na ouvidoria, o 7º caso de ouvidoria é queixa de preposto, de conduta, principalmente de motorista. Porque o usuário, ele já entra no sistema com raiva. Ele já acha que o sistema não funciona, ele fala mal, armado, né? ele já chega armado. Se ele dá com mão, ele quer que o motorista dê um cavalo de pau e pare, sem ligar para si. Não é isso. Se não para, ele já queixa, já anota e vai se queixar do motorista, sabe, na ouvidoria. Ele é grosso. O usuário, muitas vezes, age com descortesia. E eu sei o estresse que vocês vivem dentro do trânsito. Eu sei o estresse que é. Porque eu não estou aqui no gabinete, a gente está andando de ônibus. Eu e o Márcio, a gente vai mesmo e anda de ônibus e acompanha. Então o que a gente quer é a garantia da segurança de vocês, a garantia que vocês trabalhem com tranquilidade. Eu não posso permitir que uma mãe de família igual a senhora está quantos anos no sistema? No sistema, mais de 20. A senhora está mais de 20 no sistema. Imagina, se eu chego nessa altura do campeonato e digo para a senhora que a senhora daqui 2 anos vai perder seu emprego. Difícil. Então assim, a senhora tem a garantia do governo que isso não vai acontecer. Graças Tá? a Deus. Então assim, esses 2 anos de estabilidade é o que o acordo permitiu. Mas o que a gente quer é que o sistema evolua. E a senhora vai poder dizer, não, de fato o governador cumpriu o que ele estava fazendo. Ok, secretário, eu queria deixar umas sugestões que a gente, conversas internas, Certo. trouxe para o secretário, na página 3, dentro da promessa do governador, da fala do governador, e a gente acredita nisso, que ele não quer, e agora também, em todas as suas entrevistas, e reiterado aqui, reafirmado aqui, que é o compromisso com o posto de trabalho, a gente queria também deixar a nossa sugestão. Dentro dessa proposta de evolução do sistema de transporte. A melhoria no transporte, a melhoria na relação
trabalhador, o usuário, que é o patrão. Nós queríamos Tô deixar vendo aqui. esses pedidos aqui. São essas sugestões né? que você coloca aqui, Isso, né? que tragam cursos, que mesmo que mude a nomenclatura de cobrador para agente de bordo. Eu isso não gostaria de importa. dar, pega meu carimbo lá, eu gostaria aqui, Matheus, eu gostaria de dar um recebido nessa proposta que eu estou vendo Perfeito. aqui, para justamente Me dá deixar essa limpinha registrado, aí, me dá essa limpinha aí. carimbo, meu carimbo, está registrado, É, que nós recebemos, e aí com isso eu assumo o compromisso de dar uma devolutiva para vocês. Perfeito. Da categoria. E essa é uma pauta, secretário, que não é só dessa comissão de 6, 7 pessoas. Nós temos um time muito maior por trás, que são as pessoas que aderiram ao movimento do dia 11, Certo. né? Na qual Inclusive, eu me propus... se vocês quiserem que eu participe, que eu vá lá fazer uma fala para a categoria, eu vou com o maior prazer. Estou à disposição de vocês. Eu sei que o movimento de vocês, e talvez vocês podem se sentir inibidos e tal. Se porventura ainda tenha pairado alguma dúvida quanto aos esclarecimentos, eu entendo que vocês estão satisfeitos com... se é que eu estou Posso dar um interpretando recebimento? errado.